Olá, está começando mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença do professor José Manuel Lázaro, da Unesp, do Instituto de Artes, e nós vamos falar sobre questões vinculadas ao teatro e relação de produção de textos, tendo em vista que o professor também é autor teatral. Professor, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Eu que agradeço, Paulo. Né? E eu queria lhe perguntar como é que foi a sua trajetória, porque você é peruano, né? Isso. E como é que foi essa vinda do Peru para cá, teatro? Por favor, conta um pouco, como é que foi essa trajetória? Sim. Bom, eu estou aqui em São Paulo, fiquei sempre em São Paulo já há quase 19 anos. Eu sou peruano, sou de Lima, então eu tive uma trajetória lá mais como ator. Eu me formei na PUC de Lima, na escola de teatro. Dentro da escola de artes tem a escola de teatro. Então, me formei na PUC como ator. E aí em Lima eu estava trabalhando muito como ator. E também já estava fazendo algumas coisas de televisão e tal. Isto mais ou menos já nos anos 90, né? Eu terminei no 89. Faz tempo, né? Vamos esquecer esse detalhe, professor. E então, eu terminei na PUC e já estava trabalhando como ator e tal. E eu acho que a minha formação como ator e mais ou menos como diretor era interessante, mas não sentia que tinha uma formação como dramaturgo. E eu pensava, será que eu faço uma faculdade de letras? Mas não quero ser um dramaturgo de uma faculdade de letras. Então eu pensei numa pós-graduação. Aí fui vendo várias possibilidades e se abriram duas possibilidades na América Latina. Uma no Chile, que entrava direto, porque eu entrava na PUC de Santiago de Chile, e outra que demorou mais, mas que eu gostei, assim, que era aqui no Brasil. E das oportunidades que surgiram, porque isso tinha que ser através de um convênio Peru-Brasil, foi a USP, né? Eu nem conhecia que eu queria Rio, assim, mas no Rio não apareceram nesse ano, porque no convênio aparecem vagas em lugares determinados, apareceu a USP. Aí eu tentei, quer dizer, aprendi a língua, vim aqui, fiz a prova, depois fiz entrevista, claro, entreguei o projeto de trabalho que corrigi num português que ainda academicamente não estava tão bom. Voltei para Lima para esperar a resposta e quando vi que fui aceito na pós-graduação da USP, e deixei a do Chile, escolhi, né? E vim para cá. Professor, como é que você vê atualmente o cenário teatral aqui no nosso país, mas principalmente na cidade de São Paulo? Sim. Como é que você vê as novas linguagens de teatro, por exemplo? Bom, eu acho que o teatro em São Paulo, ele tem a característica de os últimos 10, 15 anos ter acolhido bastante o teatro de grupo. E o teatro de grupo, ele tem colaborado muito com a pesquisa e a criação de novas linguagens. Grupos como Teatro da Vertigem, por exemplo, o grupo DC9, etc. e tal. Isto só para falar, a partir do final dos anos 90 e 2000, 2001, agora tem uma diversidade enorme. Eu acho que São Paulo, não somente São Paulo, também acontece no Rio, em Salvador, em Porto Alegre. Então é uma coisa brasileira. Mas acho que São Paulo ela soube acolher um teatro de grupo. E um teatro de grupo que começou a criar novas dramaturgias, a experimentar com novas linguagens. Sem entrar por um texto dramatúrgico, criando isto no próprio processo de criação do espetáculo. Que ela, por consequência, e não começando por aí, ela por consequência terminava criando um texto que às vezes era publicado, um texto literário, mas eram os grupos que na própria cena eles criavam estas novas linguagens. Eu acho uma marca muito forte
de São Paulo e do Brasil. Não acho que a marca é textos de novas linguagens que vêm de dramaturgos que escrevem textos diferentes. Acho que o dramaturgo não foi o principal propulsor disto. Foram os grupos. Ou seja, se eu entendi, são os grupos que começaram em processo a elaborar peças, textos teatrais. Sim. Qual é o lado positivo ou negativo disso? Se é que há. Acho que tem lados positivos e negativos, mas, claro, também tem o meu ponto de vista de dramaturgo, né? Eu acho que não somente aqui, também pode ser parte de um processo mundial. Quem se fortaleceu nesse processo de renovação de linguagem foi o encenador, o diretor. E o dramaturgo foi um pouco deixado de lado. Entendi. Né? Nessa parte do processo. Que tem sido um processo contemporâneo, que eu acho que está entrando num momento crítico. Né? Então, eu acho que a perda é o desinteresse pelos novos textos escritos que não necessariamente foram encenados, que estão sendo pesquisados e trabalhados por dramaturgos. Está tendo muitos dramaturgos. Tem alguns que desistiram da escrita teatral porque se eles não vão encontrar um diretor ou um grupo que fique a fim de montar, o qual é muito difícil. Um grupo não vai querer montar um texto, às vezes ele quer criar seu próprio texto. É uma característica, assim. Então, muitos dramaturgos se sentiram abandonados. Mas nesse aspecto, então, desculpe atrapalhá-lo, mas nesse aspecto eu tenho visto, por exemplo, muitos grupos que, tudo bem, ou fazem isso, eles criam suas próprias peças, ou trazem textos de fora, né? E nesse aspecto eu percebo um certo empobrecimento dos textos de atores brasileiros, até porque não aparecem, né? Sim. Em detrimento, ou seja, desses textos em processo dos grupos, sim, ou via textos importados. Não vai aqui, por favor, nenhum nacionalismo, mas essa ideia de eu não perceber textos brasileiros. Como é que você vê isso? Nossa, concordo plenamente. E posso dizer mais. Muitos grupos ficam atentos a textos experimentais de dramaturgos, na maioria europeus. Né? Quando tem textos experimentais latino-americanos tão eficazes, tão coerentes e tão vanguardistas quanto os europeus com a nossa própria linguagem. E eles são totalmente negligenciados. Sim, não chamam a atenção, né? Não tem um interesse especial. Então, eu acho que sim, que a dramaturgia, não só latino-americana, mas o dramaturgo brasileiro, eu acho que por esse processo de fortalecimento de um teatro de grupo, ele ficou muito negligenciado. Claro que tem grandes dramaturgos que estão mostrando o trabalho. Um deles é Luiz Alberto de Abreu, que tem ótimas peças, e outro que agora que é um dramaturgo muito forte nesse momento no Brasil, que é o Newton Moreno, né? que ele está com a montagem de O Livro, nesse momento, na Cinemateca de São Paulo. Com uma linguagem diferenciada, diferente. Então, Newton Moreno é um autor interessante, mas são 2, 3 autores, é relativamente pouco, né? E tem muitos autores ou que não estão escrevendo muito, ou que escrevem quase que nem eu, sem ter a esperança de ser montado imediatamente, mas tentando manter essa pesquisa de linguagem. Mas eu acho que o dramaturgo brasileiro, ele fica muito para trás, mas eu acho que é o desinteresse também. Tá, mas você pensa que isso é um momento ou cada vez mais vai haver essa tendência dos grupos só elaborarem os seus próprios textos ou fazer uma comunicação maior com a Europa em detrimento, por exemplo, da América Latina? Porque tem um problema também cultural, né, entre nós brasileiros e a América que fala espanhol.
né? Parece que o Brasil está sempre de costas. E, ao mesmo tempo, também, às vezes, a minha experiência que eu vou em congressos é que também os latinos não olham muito para nós brasileiros, né? Sei lá, sim. Bom, são várias questões aí complexas, interessantes. Por um lado, pode ter a questão da incomunicação entre a própria América Latina. Mas indo para a primeira questão, se isto vai ser um processo assim, não sei se irreversível, mas que se ele vai mudar, Paulo, não sei, eu espero que mude, né? Eu acho que não, eu acho que vai vir uma crise, eu acho que muitos dramaturgos vão começar a tomar a consciência de que é necessário manter essa linha expressiva. Por quê? Porque isso pode ser também uma característica muito São Paulo-Brasil, mas não é uma característica da América Latina. Tá. Em Buenos Aires tem teatro de grupo, tem companhias e você vai numa livraria ou num encontro teatral e estão os autores aí na prateleira, sendo publicados, comentados. Alguns, na própria experiência editorial, eles vão ficar por uma seleção natural, mas tem autores em Buenos Aires, em Santiago do Chile, em Bogotá, Colômbia, Cidade do México, que tem um movimento de grupo e tem um movimento da dramaturgia. Os atores publicam e os grupos, a comunidade teatral monta. Há uma comunicação. O que aconteceu aqui é que não há essa comunicação, porque eu acho que o dramaturgo ficou meio que sem fôlego, ele já não escreve, já não luta por edital, ficou difícil. Mas essa experiência, eu quero revalorizar, ela está sendo, em Lima também está crescendo muito o autor escritor que se mantém com o teatro de grupo, né? Então, essa experiência está sendo revalorizada em outras capitais e aqui não. Então, não está se deixando uma preocupação por sustentar a cultura do escritor de teatro. Então, nesse aspecto, eu queria falar justamente de você como escritor, desse seu livro, O Acaso da Primavera. Sim. Mas eu queria falar sobre esse seu livro no próximo bloco e você continue aqui conosco no Café Pensamento. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento, hoje com o professor José Manuel Lázaro, que é professor na área de teatro, também é dramaturgo. Professor, no bloco anterior, nós estamos falando dessa cisão que há entre a produção teatral, no sentido aspecto de são os próprios grupos de teatro que elaboram em processo os textos e os dramaturgos. Agora, o senhor está lançando um livro que é O Caso da Primavera, né? Que é esse livro aqui que o senhor acabou de lançar. Eu queria que você falasse um pouco deste livro. Bom, O Caso da Primavera tem 3 peças, uma delas que está no meio, O Caso da Primavera, e tem mais 2. Uma é Díptico, Além das Cinzas, e a outra é Os Últimos Olhares de Vladimir, que é uma espécie de metadramaturgia sobre Vladimir Mayakovsky, o poeta russo da Revolução no começo do século XX. Essas 3 peças, na verdade, são as primeiras 3 peças completamente elaboradas, porque acho que desde que eu cheguei fui escrevendo muita coisa e ficava um monte de rascunho, onde alguns ficavam por aí e outros continuavam evoluindo.
mas elas correspondem às primeiras coisas que eu escrevi assim que eu cheguei em São Paulo enquanto eu estava fazendo o mestrado. Então elas são parte de um momento histórico meu, né? O díptico, na verdade, é a junção de duas cenas curtas que eu escrevi assim que eu estava começando o mestrado. Também depois escrevi o Ocaso da Primavera. Tá. Esse díptico, Além das Cinzas, trata exatamente do quê? Ela tem um jogo metafórico com a questão da duplicidade, do número 2. Então, ela tem duas cenas onde tem o homem X e o homem Y, que eles têm uma sequência de movimentos que eles têm que sustentar. E um começa a quebrar, tem uma espécie de ritual entre eles, que um deles começa a quebrar e o outro resiste. Até que um sai do jogo, dessa espécie de coreografia simbólica que eles fazem. Que coreografia simbólica seria esta e o que isso vem ao encontro da vivência humana na nossa contemporaneidade? É uma coreografia meio absurda, repetitiva, que um pouco fala sobre a mecanicidade do ser humano, onde eles fazem vários movimentos mecânicos secos e eles só repetem um texto. Eles só têm um texto em toda a cena. 1 mais 1 é 2. E eles ficam repetindo até que um deles começa a questionar e ele diz: por que somente 1 mais 1 é 2? 1,5 mais 0,5 pode ser 2. E o outro, que está mecanizado com uma única maneira de somar, começa a ter problemas com esse discurso. E aí começa uma rixa entre eles, até que um deles sai do jogo, porque ele quer encontrar novas maneiras de atingir o 2, e o outro não. É um jogo metafórico muito... Acho que eu sou muito filho de um Beckett, do Teatro do Absurdo. Então, é um autor que me influencia muito. Então, é parte de um jogo metafórico. Tá. E nesse aspecto, você falou que as suas raízes estão aí no Beckett. Sim. E me parece que o Beckett dos dias de hoje é mais atual do que nunca. E eu digo isso em que aspecto? Nesse aspecto que você está falando dessas mecanizações comportamentais ou de compreensão, seja do real, seja da existência. E aqui você está trazendo uma problemática que é fundamental, digamos assim, para nós compreendermos a nossa era, só que tem que, e aí voltando ao primeiro bloco, me parece que também do nosso cenário teatral, principalmente no eixo Rio-São Paulo, nós temos uma avalanche de stand-up, de comédia. Sim. Então, como entrar com um contexto deste que na verdade toca na ferida, mas que ninguém quer que seja tocada? Então, quer dizer, isso me parece que há uma grande dificuldade, por exemplo, de ser encenado isso. Claro, claro. Essa é parte da contradição da minha época, né? Estamos numa época onde a dramaturgia mais consumível, fácil também, porque, não sei se dizer fácil, porque não tem que ser difícil também, claro. Não é por aí. Mas ela tem que comunicar as coisas de outra maneira e aprofundar sobre questões humanas que você espera que alguém queira ainda discutir e escutar. E com uma outra linguagem de comunicação artística, né? E é engraçado como Beckett, ele, que poderia ter sido até superado, ele se torna agora mais difícil do que foi, talvez, na sua época, né? Mas eu acho que só para um setor. Mas essa opção dramatúrgica é outra, né? Então, eu respeito muito, mas nem estou num teatro de comédia, um stand-up, claro. Que tem outro objetivo de comunicação. Então, por isso eu estava falando, né? quer dizer, da dificuldade, porque, por exemplo, há uma tendência de haver uma espécie de discurso
que vai falar, esse aqui é um teatro muito acadêmico. Sim. Né? Um teatro muito acadêmico. E, na verdade, tudo bem, pode até ser um teatro acadêmico, mas que toca em questões fundamentais da existência humana nos nossos dias. Sim. E parece que nós não queremos isso. A gente quer o riso fácil, nós queremos, quer dizer, se quer o entretenimento, se busca somente o entretenimento. E me parece, então, que é uma dificuldade para dramaturgos como você de ter suas peças encenadas, porque há toda uma compreensão, né, uma compreensão distorcida a respeito do que é teatro, né? Porque parece que muitas das vezes teatro virou algo só de entretenimento. Exatamente. E não mais de reflexão. Não mais para trazer questões para você refletir sobre seu momento de vida e tal, né? Eu acho que estamos regidos por outro tipo, não de repressão, mas de censura subliminar, o mercado. Isto é um fato. Não há uma censura militar, não há uma censura de um setor social controlando a expressão artística. Há um mercado impondo regras de comunicação e se desvencilhando de outras. As desvencilhadas, que terminam sendo sempre uma vanguarda, que ela vai tomando um espaço maior ou menor, né, bem restrito diante de um mercado que pode se tornar opressor, é uma situação que vai acontecendo em diferentes momentos históricos. Acho que hoje a situação da mercantilização da arte, não que a arte não tenha que ser mercantilizada, mas... Claro, não é para ficar num puritanismo, não é isso? Exatamente, ela tem que ter uma distribuição, claro, que tem elementos econômicos, mas quando o objetivo econômico ele já aplasta o objetivo cultural totalmente, acho que é um problema dos elementos artísticos que estão sendo criados. Porque você estava falando, estava me lembrando dos anos 80, né? Que nós vamos ter o Gerald Thomas, Sim, que ensinou muito Beckett. Mas eu não sei se hoje em dia teria essa abertura. E houve muita comunicação, digamos assim. O mercado abriu, né? Mas me parece que hoje em dia, por exemplo, um Geraldo Thomas da vida não teria essa abertura, né? E aí me parece que estava falando, né? Olha, dessa ditadura do mercado que faz que as produções teatrais sigam um viés, um caminho mais fácil, que é do entreter, né? Agora, eu acho que tem duas coisas. Por um lado, por exemplo, esse texto, não sei se aí já está entregue para a vida, para a cultura. Claro. Mas, Paulo, ele poderia ser... Imagina a situação desse texto, que não é meu objetivo, mas ele poderia ser ensinado de maneira cômica, como uma comédia para divertir, dentro da sua absurdidade. Eu não gostaria de ver meu texto assim. Ele poderia até se encaixar num estranho stand-up, se você quiser, né? E o público rir muito com isso. Mas não é meu objetivo rir, ou se eu quero um riso irônico, reflexivo. Mas eu acho que esse afã de entretenimento já não precisa um texto. Infelizmente, isso pode ser feito com tudo. Com o melhor poema de Fernando Pessoa. Você se apropria disto para comunicar de uma maneira divertida, que eu acho que é até mais preocupante. Então, é uma tendência de como você vai tomar esse tipo de expressão. Sim. Professor, infelizmente o nosso tempo está terminando, já terminou. Sim. Eu queria agradecer a sua presença aqui e agradecer vocês que têm nos acompanhado e até o próximo Café Pensamento.
As Olimpíadas são um dos eventos mais importantes do mundo. Mas você sabe como esses jogos surgiram? Tudo começou em 776 a.C., na Grécia. Somente homens podiam participar. Os atletas vencedores eram recebidos de volta às suas cidades como heróis, com direito até à coroa de louros. A ideia era unir os povos antigos em um momento de paz, em que as únicas competições se davam por meio de jogos e não por guerras. As Olimpíadas eram uma forma de homenagem ao deus grego Zeus. Por isso, foram banidas quando o cristianismo tomou conta do Império Romano. Os jogos só voltaram a ser realizados a partir de 1896. Só houve uma pausa durante a Segunda Guerra Mundial. Afinal, ninguém queria saber de Jogos Olímpicos durante a guerra. No começo do século XX, as Olimpíadas tinham algumas diferenças dos jogos atuais. Quer um exemplo? Você com certeza já brincou de cabo de guerra quando era criança. O que você não sabia é que essa brincadeira já foi uma modalidade olímpica entre 1900 e 1920. Também em 1920, outra modalidade bizarra fazia parte dos jogos, o tiro ao pombo. Hoje os animais foram substituídos por discos, sorte dos bichinhos. As crianças também já tiveram sua vez nos Jogos Olímpicos. Em 1924, os pequenos tinham sua própria Olimpíada, mas a bagunça foi tanta que esse foi o primeiro e o último ano em que as crianças puderam competir. Mas nem só de campeões são feitos os Jogos Olímpicos. Os atletas que demonstrarem espírito olímpico levam a medalha Pierre de Coubertin, que foi o segundo presidente do Comitê Olímpico Internacional. Esse comitê é prova de como as Olimpíadas mudaram com o tempo. Mais burocratizada e televisionada, as Olimpíadas não perderam seu brilho e continuam chamando a atenção de todo mundo.